Como foi que uma minúscula faixa de terra, com poucos recursos e não maior que o estado de Nova Jersey, se tornou o lugar mais ferozmente disputado e profundamente estimado na Terra? Como se tornou o lar espiritual para metade da humanidade? Por séculos, esta questão ecoou pela história. Nesta jornada, prometemos encontrar as respostas. Vamos explorar os locais sagrados que você conhece, mas também nos aventuraremos pelos cantos esquecidos e paisagens ocultas de Israel e Palestina para revelar o que esta terra antiga ainda está guardando em segredo, mesmo depois de todo este tempo. Você não a verá da mesma forma novamente. Nossa jornada começa em uma cidade que desafia toda a lógica: Jerusalém. Foi completamente destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, invadida 52 vezes e capturada e recapturada um espantoso total de 44 vezes. Qualquer outra cidade seria um fantasma, uma nota de rodapé em um livro de história. E, no entanto, depois de milhares e milhares de anos, ela permanece o centro espiritual para mais de 3 bilhões de pessoas em todo o globo. Encaixada entre as colinas escaldadas pelo sol do Oriente Médio, Jerusalém se eleva não apenas como uma cidade, mas como um enigma esperando para ser desvendado. É um lugar que é fisicamente pequeno. Você poderia caminhar por seu núcleo antigo em apenas algumas horas, mas é espiritualmente imensurável. O peso das histórias gravadas em cada pedra é quase esmagador. Esta não é meramente uma localização em um mapa. O que você está vendo é o lugar onde, para incontáveis crentes, o véu entre a terra e o céu é o mais tênue. É um lugar onde preces sussurradas na calada da noite se misturam perfeitamente com o som dos sinos da igreja pela manhã e o chamado assombroso do muezim. É aqui que 3 das grandes fés do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islã, traçam seus passos sagrados de volta a este mesmo solo. Não é apenas um espaço compartilhado, é um emaranhado sistema de raízes de crença. Cada fé abre uma porta diferente para um labirinto de profundidade espiritual, um labirinto tecido com fios de história, esperança profunda e um anseio profundo, unicamente humano, por conexão com algo maior do que nós mesmos. A questão é que esta cidade não deveria existir da forma como existe. Através de séculos de lutas incessantes, de muralhas sendo derrubadas apenas para serem reconstruídas, Jerusalém ainda está de pé. E sua fundação não é apenas pedra e argamassa. Ela é construída sobre um espírito inabalável. Ela perdura no brilho quieto e tremeluzente da devoção à luz de velas, na emoção crua de peregrinos que tocam suas paredes antigas pela primeiríssima vez, suas lágrimas fluindo como se tivessem finalmente feito contato com algo além da lógica, além do alcance do próprio tempo. Estar aqui é sentir a imensa gravidade da história humana. Mas o verdadeiro segredo de Jerusalém não está apenas em seus famosos domos e muralhas. Está escondido nos detalhes. Por exemplo, a cidade inteira tem um brilho único, dourado, especialmente ao nascer e pôr do sol. Isso não é um acidente da natureza, é por projeto. Uma lei municipal que remonta à era do Mandato Britânico exige que todos os edifícios sejam revestidos com uma pedra calcária extraída localmente, conhecida como Pedra de Jerusalém. Esta lei cria uma unidade visual impressionante, fazendo a cidade moderna parecer tão antiga quanto as muralhas originais. É um lembrete sutil, mas poderoso, de que aqui o presente é sempre construído com os pedaços do passado. A cidade é um museu vivo, mas também uma metrópole moderna e movimentada, onde a vida, em toda a sua beleza caótica, continua. Esta cidade é um cadinho, um lugar onde a fé é forjada, testada e expressa com uma intensidade que é difícil de compreender. Os segredos desta cidade vão ainda mais fundo do que sua superfície. A Cidade Velha de Jerusalém hoje, um patrimônio mundial da Unesco desde 1981, está contida dentro de imensas muralhas de pedra construídas pelo sultão otomano Solimão, o Magnífico, no século XVI. Mas dentro dessas muralhas, a cidade é dividida ainda mais, em 4 bairros distintos. Você tem os bairros judeu, cristão, muçulmano e armênio. E, no entanto, chamá-los de separados é muito simples.
O que ninguém te conta é que eles estão entrelaçados como os vasos sanguíneos fluindo através de um único coração sagrado, às vezes pacificamente, às vezes dolorosamente. Para o povo judeu, Jerusalém é o coração do seu coração. Este é o lugar onde o rei Salomão, uma figura de sabedoria e riqueza lendárias, construiu o primeiro templo há quase 3.000 anos. Acreditava-se ser mais do que apenas um lugar de culto. Era a morada terrena da presença de Deus entre a humanidade. Aquele templo, uma estrutura de esplendor inimaginável, foi destruído pelos invasores babilônios por volta do ano 586 antes da Era Comum. Um segundo templo foi construído no mesmo local, e ele também foi destruído, desta vez pelos romanos no ano 70 da Era Comum. Tudo o que resta hoje é uma porção da muralha de contenção externa. Mas esta muralha, conhecida em todo o mundo como o Muro Ocidental ou o Muro das Lamentações, tornou-se algo mais. É um símbolo eterno da resiliência, aliança e fé inabalável judaica. Estar diante dele é testemunhar um ato profundo e contínuo de devoção. Aqui, preces são sussurradas, lágrimas são derramadas e pequenos pedaços de papel dobrados carregando esperanças, sonhos e súplicas são enfiados entre as pedras maciças e antigas, como cartas entregues diretamente aos céus. O que é incrível é a pura escala disso. A porção visível tem cerca de 190 pés de comprimento, mas a maioria da muralha, quase 1.600 pés dela, está escondida no subsolo. Você pode realmente fazer um passeio por túneis subterrâneos que percorrem o comprimento da muralha, onde você pode tocar pedras que não viram a luz do dia em 2.000 anos, algumas pesando mais de 500 toneladas. É um feito de engenharia antiga de cair o queixo. Para os cristãos, Jerusalém é um mapa vivo dos momentos mais cruciais de sua fé. É um lugar de peregrinação, constantemente vivo com os passos dos fiéis que vêm para caminhar no caminho de Jesus Cristo. É aqui que ele passou seus momentos finais e dramáticos na terra. Aqui ele carregou sua cruz para o Gólgota, foi crucificado, e onde o túmulo vazio é acreditado marcar sua ressurreição dos mortos. Todos estes eventos sagrados, a crucificação, o sepultamento e o ressurgimento, são comemorados sob o teto de um único, extenso e um tanto caótico edifício, a Igreja do Santo Sepulcro. Milhões de peregrinos de todos os cantos do globo vêm aqui para se curvar diante da pedra da unção, onde é dito que seu corpo foi preparado para o sepultamento. O ar dentro da igreja é pesado com o cheiro de incenso e o murmúrio baixo de preces em 12 línguas diferentes. É um momento profundamente espiritual que parece paralisar o próprio ar dentro da antiga igreja. O que é fascinante e diz muito sobre Jerusalém é que a própria igreja é compartilhada, muitas vezes contenciosamente, por 6 diferentes denominações cristãs. O delicado equilíbrio é tão frágil que as chaves da igreja foram confiadas a uma família muçulmana por séculos, uma tradição destinada a manter a paz. Em toda Jerusalém, cada pedra parece carregar a marca dos passos de Jesus. Após a última ceia, ele foi para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, para orar em solidão. As oliveiras neste jardim são antigas, algumas com raízes tão velhas que cientistas acreditam que poderiam ser descendentes das próprias árvores que testemunharam sua angústia antes que ele fosse preso e levado perante autoridades religiosas e romanas. Na manhã seguinte, ele carregou sua cruz ao longo da estreita e sinuosa Via Dolorosa, o caminho das dores, até o Gólgota, onde foi morto em um ato final de sacrifício pela salvação da humanidade. 3 dias depois, de acordo com a crença cristã, ele ressuscitou dos mortos. Este é o triunfo da vida sobre a morte, a própria fundação da fé cristã. É por isso que cada esquina, cada cúpula e cada degrau de pedra desgastada em Jerusalém não é apenas um traço histórico, mas um lugar transbordante de fé e um poderoso senso de anseio que atrai milhões em reverência quieta e profunda reflexão. O bairro muçulmano é o maior e mais populoso dos 4. Ele irradia uma vida vibrante e caótica, com seus bazares movimentados, mesquitas antigas e o chamado para a oração que ecoa de minaretes altos e esguios 5 vezes ao dia.
Para os muçulmanos, Jerusalém é Al-Quds, a Santa, e é sua terceira cidade mais sagrada depois de Meca e Medina. É o ponto de partida de uma das jornadas mais milagrosas no Alcorão, a Isra e Miraj. De acordo com a tradição, foi de uma rocha sagrada no Monte do Templo, ou Haram al-Sharif, o Santuário Nobre, que o profeta Maomé foi levado pelo anjo Gabriel em um corcel alado para os céus para se encontrar com Deus e os profetas que vieram antes dele. Para honrar este evento momentoso, os muçulmanos construíram uma das estruturas mais icônicas do mundo, o Domo da Rocha. Sua cúpula dourada e radiante, que é na verdade coberta por uma fina camada de ouro real, é visível de quase todos os cantos da Cidade Velha, erguendo-se como um farol de fé eterna contra o céu azul. Ao lado dela está a Mesquita de Al-Aqsa, um lugar de imensa importância para a oração comunitária. E então há o bairro armênio. É o menor, o mais quieto, mas em muitos aspectos um dos mais notáveis e duradouros. Escondida atrás de antigas muralhas de pedra e monastérios antigos, a comunidade armênia é como uma nota baixa, estável e bonita na vibrante sinfonia desta cidade sagrada. Eles não buscam atenção ou aclamação. No entanto, eles preservaram fielmente sua língua única, seus rituais antigos e sua fé ancestral por mais de 1500 anos. A questão é que eles foram a primeiríssima nação a adotar o cristianismo como religião estatal, lá atrás, no ano 300 e da Era Comum. Em uma cidade moldada por inúmeras culturas e impérios poderosos, o bairro armênio permanece um testemunho de uma lealdade inabalável às próprias raízes. Parece que cada pedra aqui conhece as histórias daqueles que nunca gritaram sua presença, mas viveram firmemente por sua própria verdade, uma chama quieta que continuou a queimar através de todos os ventos do tempo. Estes 4 bairros são um microcosmo das grandes fés do mundo, pressionadas juntas em um espaço menor que 1 quilômetro quadrado. Mas a história não termina nas muralhas da cidade. Ela sobe uma colina próxima, um lugar de finais e começos. Apenas uma curta caminhada do coração da Cidade Velha, atravessando o Vale do Cédron, encontra-se o Monte das Oliveiras. Esta não é apenas uma colina com uma bela vista. É um local sagrado reverenciado com incrível intensidade por todas as 3 principais religiões monoteístas. Suas encostas são cobertas por um cemitério extenso e antigo, e seu pico oferece um dos panoramas mais icônicos e de tirar o fôlego de Jerusalém. Por milhares de anos, este tem sido um lugar profundamente conectado a ideias de julgamento, redenção e o fim dos dias. Para os judeus, o Monte das Oliveiras é o cemitério continuamente usado mais antigo do mundo. Por mais de 3.000 anos, tem sido o local de descanso final mais procurado. Hoje, mais de 150.000 almas estão enterradas aqui, todas dispostas a descansar de frente para o Monte do Templo em Jerusalém. A razão para esta orientação específica é uma crença poderosa enraizada na profecia. Acredita-se que quando o Messias vier e a ressurreição dos mortos começar, aqueles enterrados no Monte das Oliveiras serão os primeiríssimos a se levantar. As pedras são um testemunho silencioso e de espera desta crença inabalável em uma redenção final e gloriosa. Em vez de flores, os visitantes deixam pequenas pedras nas sepulturas, uma tradição que simboliza a permanência da memória, ao contrário das flores que murcham e morrem. Para os cristãos, esta montanha está intimamente ligada aos dias finais de Jesus. Como mencionamos, em sua base encontra-se o Jardim do Getsêmani, onde Jesus orou com seus discípulos antes de sua prisão. A pura idade das oliveiras retorcidas e antigas aqui é impressionante. Mais acima na encosta está a Capela da Ascensão. É uma estrutura pequena e despretensiosa que detém imensa significância. Dentro, uma laje de pedra é acreditada carregar a pegada final de Jesus na terra, marcando o exato local de onde ele ascendeu ao céu 40 dias após sua ressurreição. É um lugar de profunda finalidade e esperança, comemorando o momento em que ele partiu deste mundo. Para os muçulmanos, o Monte das Oliveiras também detém um lugar crucial em sua compreensão dos tempos finais.
Eles acreditam que no dia do juízo, uma ponte mais fina que um cabelo e mais afiada que uma espada será estendida sobre o vale do Monte das Oliveiras até o Monte do Templo. Os justos, é dito, poderão atravessar esta ponte com segurança para o paraíso, que estará do outro lado. Esta crença torna a própria paisagem um palco para o drama final e divino da humanidade. O que muitos ignoram é que esta única colina carrega o peso de 3 diferentes visões da eternidade. É um lugar onde o passado é enterrado, onde o presente vem para refletir e onde 3 fés olham para uma futura redenção. Deste ponto de vista, você pode realmente compreender a densa tapeçaria de crença que torna esta terra tão única. O domo da Rocha Dourado, os campanários das igrejas e as antigas muralhas da cidade se estendem diante de você, um panorama não apenas de uma cidade, mas da própria fé humana. A vista é um poderoso lembrete de que, embora as crenças possam diferir, o solo sobre o qual estas esperanças são construídas é compartilhado. O Monte das Oliveiras serve como um guardião silencioso, vigiando a cidade, guardando as memórias do passado e as promessas do futuro. Deste monte de profecia, nossa jornada nos leva a uma pequena cidade a apenas algumas milhas de distância. Um lugar não de finais, mas de um começo que mudou o mundo. Localizada a apenas 6 milhas ao sul de Jerusalém, uma jornada que deveria levar minutos, mas que pode frequentemente levar horas devido aos postos de controle, encontra-se Belém. É uma pequena cidade que detém uma significância imensa, quase desproporcional, tanto religiosa quanto politicamente. De acordo com a tradição antiga, esta é a cidade de Davi, o pastor que se tornou o lendário rei de Israel. Sua história, um conto clássico do Azarão, preparou o palco para o destino desta cidade. Mas mais importante, e para bilhões de pessoas ao redor do mundo, Belém é acreditada ser o local de nascimento de Jesus Cristo. Este único evento, dito ter ocorrido em uma manjedoura humilde porque não havia lugar na estalagem, mudaria para sempre o curso da história humana. Por esta razão, a cidade é reverenciada como o berço da fé cristã. É um lugar que simboliza humildade, esperança e a ideia de que algo que abala o mundo pode vir das origens mais despretensiosas. No coração da Belém de hoje, ergue-se a magnífica Igreja da Natividade. Este não é um monumento recente. Foi originalmente encomendada no século IV por ordem do imperador Constantino, o Grande, o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Isso a torna uma das igrejas em funcionamento contínuo mais antigas do mundo. Ela sobreviveu a invasões, terremotos e à passagem implacável do tempo, permanecendo uma testemunha poderosa e estoica da história. Abaixo do altar principal, em uma gruta subterrânea, encontra-se o ponto focal da devoção. Uma estrela de prata de 14 pontas está incrustada no piso de mármore. Esta estrela marca o exato local onde, de acordo com uma tradição que se estende por quase 2 milênios, Cristo nasceu. A cada ano, centenas de milhares de peregrinos fiéis de todas as nações da terra se reúnem aqui. Eles esperam pacientemente em longas filas para se ajoelhar, para tocar a estrela, para orar, para cantar e para comemorar a magia e o mistério da primeiríssima noite de Natal. O ar na gruta é denso com reverência, um momento compartilhado de admiração que transcende a língua e a cultura. No entanto, Belém não é apenas um lugar que preserva uma luz sagrada e antiga. Para ser suave, é também uma cidade lutando com uma dura realidade moderna. É uma cidade profunda e profundamente afetada pelo conflito israelense-palestino em curso. O que você não pode escapar em Belém hoje é o imponente muro de separação de concreto. Esta barreira, que Israel diz ser por segurança, e os palestinos chamam de Muro do Apartheid, serpenteia pela cidade. Em alguns lugares tem mais de 26 pés de altura, o dobro da altura do Muro de Berlim. Ele corta bairros, separa fazendeiros de seus olivais e divide pessoas de suas famílias, de seu trabalho e de suas esperanças. E então, em meio às lajes frias e cinzentas de concreto, surge outra voz. É uma voz de desafio, de tristeza e de humor sombrio.
É a voz da resistência através da arte. O renomado e famosamente anônimo artista de rua britânico, Banksy, transformou as paredes de Belém em uma tela gigante e provocadora. Aqui, ele pintou algumas de suas imagens mais icônicas, expressando mensagens poderosas sobre política, paz e nossa humanidade compartilhada. Trabalhos como o Atirador de Flores, onde um manifestante atira um buquê em vez de uma pedra, se tornaram símbolos globais. Você vê a Garota Revistando um Soldado, uma inversão surpreendente de poder, e o Pomba com um colete à prova de balas, uma visão pungente e cínica sobre a natureza ilusória da paz. Essas peças fizeram o mundo parar para ouvir. Elas são mais do que apenas arte. São um lembrete afiado, espirituoso e de partir o coração de que, mesmo em tempos de profunda luta, as pessoas ainda podem sonhar com a liberdade e usar a beleza como uma arma para confrontar a brutalidade. Banksy até abriu um hotel aqui, o Hotel Murado, The Walled Off Hotel, que ostenta a pior vista do mundo, olhando diretamente para a barreira de concreto. É uma obra de arte em si mesma e uma poderosa peça de turismo político. Belém é uma cidade de dualidades. A manjedoura e o muro, os antigos cânticos e a moderna tinta spray, a história de um nascimento milagroso e a luta diária por uma vida normal. Da história tangível de Belém, agora mergulhamos em um mistério, uma busca por um objeto de poder inimaginável que desapareceu desta terra milhares de anos atrás. Em meio às lendas antigas da Terra Santa, um objeto se destaca como talvez o símbolo religioso mais sagrado, poderoso e misterioso da história humana, a Arca da Aliança. Também conhecida como o Baú de Deus, sua história é de poder divino, admiração e um desaparecimento que tem confundido historiadores e arqueólogos por séculos. De acordo com a Bíblia hebraica, a arca era um baú construído com madeira de acácia e coberto por dentro e por fora com ouro puro. Não era seu material que a tornava santa, mas seu conteúdo. Foi construída para guardar as 2 tábuas de pedra inscritas com os 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés no cume do Monte Sinai. Esta era a manifestação física da aliança, o acordo sagrado entre Deus e o povo de Israel. Acredita-se também que continha um jarro de ouro de maná, o alimento celestial que sustentou os israelitas no deserto, e a vara de Arão, o cajado do irmão de Moisés, que havia florescido milagrosamente. No topo da tampa da arca, que era chamada de propiciatório, havia 2 querubins de ouro, figuras angélicas com asas estendidas, voltadas uma para a outra. Acreditava-se que este espaço entre suas asas era o próprio lugar onde a presença divina de Deus, a Shekinah, habitaria sempre que a arca estivesse presente entre o povo. Para os antigos israelitas, a arca não era apenas um objeto sagrado, era a manifestação física e tangível da presença de Deus na terra. Era, em essência, o trono portátil de Deus. Sua presença inspirava admiração e, francamente, um grande medo. Manuseá-la mal ou abordá-la sem a devida reverência poderia ter consequências terríveis, de acordo com relatos bíblicos. Ela foi abrigada no Santo dos Santos, a câmara mais interna e mais sagrada do Templo de Salomão em Jerusalém. Este era um espaço de santidade absoluta, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar, e mesmo ele só podia fazê-lo uma vez por ano no dia da expiação, Yom Kippur, para comungar com Deus e buscar perdão pelos pecados da nação. Além de sua imensa significância espiritual, a arca também era considerada uma arma divina, uma ferramenta de poder incrível. Em muitas das primeiras batalhas dos israelitas, quando a arca era levada para o campo, eles acreditavam estar sob a proteção direta de Deus. Dizia-se que sua presença tinha dividido o Rio Jordão, derrubado as muralhas de Jericó e garantido a vitória contra probabilidades esmagadoras. Era o símbolo máximo do favor e da força divinos. No entanto, o maior mistério em torno da arca reside em seu súbito e completo desaparecimento do registro histórico. Depois que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios em 586 antes da Era Comum, a arca desapareceu.
A Bíblia, que meticulosamente registrou sua história até aquele ponto, fica completamente em silêncio. Não há um relato definitivo do que aconteceu com ela. Foi escondida pelos sacerdotes antes que os babilônios saqueassem a cidade. Foi destruída nos incêndios? Ou foi levada como pilhagem para a Babilônia, ou talvez para outro lugar inteiramente? Até hoje permanece um dos mistérios não resolvidos mais duradouros tanto na religião quanto na arqueologia. As teorias abundam. Alguns acreditam que está escondida em uma câmara secreta nas profundezas do Monte do Templo em Jerusalém, esperando para ser revelada. Cristãos etíopes têm uma poderosa tradição que afirma que a arca foi levada para seu país séculos atrás e agora repousa em uma pequena capela na cidade de Axum, guardada por um único monge que nunca deixa seu lado. Outros a procuraram no Egito, na Jordânia e além. A busca pela arca inspirou incontáveis aventuras, tanto reais quanto ficcionais. Ela representa uma conexão perdida com o divino, um pedaço tangível de um passado milagroso que, se encontrado, poderia mudar o mundo. A arca permanece um símbolo potente de uma era de ouro perdida e um profundo mistério espiritual que continua a cativar a imaginação humana. Da busca por um artefato perdido, voltamos para uma paisagem que parece ter sido perdida no próprio tempo, um lugar de beleza austera e devoção extrema. Se Jerusalém e Belém são lugares onde histórias de fé são contadas e recontadas, então o deserto da Judéia é onde essas histórias nasceram. Esta é a paisagem dos profetas, um lugar de intenso silêncio, teste espiritual e devoção inabalável. É uma área selvagem, acidentada e implacável de colinas estéreis e cânions profundos, estendendo-se dos arredores de Jerusalém até o Mar Morto. Mas não seja muito rápido em pensar neste deserto como uma terra vazia e estéril de areia e morte. Veja bem, este é um lugar que nutriu alguns dos movimentos espirituais mais profundos da história. Aninhado nos penhascos íngremes de um cânion acidentado, o monastério de Mar Saba se ergue como uma fortaleza de conto de fadas esculpida diretamente na rocha viva. Parece desafiar a gravidade, agarrando-se à face da rocha de uma forma que parece milagrosa. Fundado no século V por um monge chamado Sabas, este monastério ortodoxo grego tem mantido uma vida de ascetismo rigoroso e reclusão quase total por mais de 1500 anos. Ele tem sido continuamente habitado durante todo esse tempo, tornando-o um dos monastérios mais antigos do mundo. A vida aqui é um mundo de distância de nossa existência moderna e barulhenta. Os monges seguem tradições antigas e, em uma regra que não foi quebrada por séculos, mulheres não são permitidas a entrar no complexo principal do monastério. Elas só podem contemplar sua arquitetura incrível de uma torre próxima. No mundo hiperconectado de hoje, Mar Saba parece um sonho silencioso, um lugar onde a alma humana busca comunhão com o divino não através do ruído e da cerimônia, mas através da solidão, da contemplação e do poder avassalador do silêncio. Não muito longe dali, um oásis de verde aparece na paisagem desértica, marcando a localização de Jericó. Esta não é apenas qualquer cidade, é amplamente considerada a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo inteiro. Escavações arqueológicas revelaram evidências de assentamento aqui que datam de mais de 10.000 anos. É um lugar que viu o próprio amanhecer da civilização. Mencionada famosamente na Bíblia pelo conto dramático de suas muralhas caindo ao som das trombetas de Josué, Jericó é também um berço da agricultura antiga e da civilização urbana. A questão é que esta cidade não deveria prosperar onde está. Está no meio de um deserto. Mas graças às nascentes naturais, particularmente a poderosa nascente de Ain as-Sultan, a cidade floresceu como um oásis exuberante, sustentando a vida, a agricultura e a comunidade humana ao longo de milênios. Em uma terra definida por condições severas, Jericó se apresenta como um testemunho vivo e respirante da notável resiliência e engenhosidade da civilização humana primitiva.
É um lembrete de que, com uma fonte de água, a vida pode florescer nos lugares mais improváveis. Este deserto foi o santuário para profetas e místicos. Foi aqui que João Batista começou seu ministério, e onde se diz que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, lutando contra a tentação. A beleza austera e crua da paisagem parece despojar todas as distrações, forçando um confronto consigo mesmo e com o divino. É um lugar que desafia, purifica e, em última análise, inspira. O deserto da Judéia não é uma ausência de vida, mas um tipo diferente de presença, um silêncio espiritual poderoso que moldou a fé por milhares de anos. Mas este deserto está longe de estar vazio. Aqui, a vida existe em suas formas mais extremas e brilhantes, um testemunho do poder de sobrevivência. Para muitos, o deserto é um símbolo de vazio, um vasto vácuo queimado pelo sol onde a vida luta e falha. Mas isso é um profundo mal-entendido. Para dizer o mínimo, a natureza aqui é uma artista implacável e, sob o sol escaldante e no ar seco, continua a escrever as mais extraordinárias histórias de sobrevivência. Aqui, na mais dura das salas de aula, a vida aprendeu suas lições mais difíceis e mais belas. Nas falésias íngremes e traiçoeiras de lugares como En-Gedi, um oásis no deserto, você pode avistar o Ibex núbio, com seus magníficos chifres curvos e cascos que parecem desafiar a física. Ele escala os paredões rochosos com uma graça sem esforço. O segredo são suas almofadas macias, semelhantes à borracha, em seus cascos, que agem como ventosas, permitindo-lhe agarrar a pedra como se estivesse caminhando em terreno plano. Eles são mestres de seu mundo vertical. No silêncio profundo da noite do deserto, uma figura fantasmagórica se eleva no céu. A coruja das torres, com seu rosto em forma de coração e olhos escuros e experientes, abre suas asas. O que muitos negligenciaram é que seu voo é quase completamente silencioso. Serrilhados especiais na borda de ataque de suas penas de voo interrompem a turbulência, permitindo-lhe descer sobre sua presa, despercebida e inaudível, com precisão fantasmagórica. De dia, sob o céu em chamas, outro sobrevivente notável entra em ação. O abutre do Egito, uma ave de inteligência notável, é um dos poucos animais no mundo conhecidos por usar ferramentas. Quando encontra um ovo de avestruz grande e duro, não desiste. Ele encontra uma pedra, pega-a no bico e a joga repetidamente no ovo até que ele rache, revelando a refeição nutritiva lá dentro. É uma exibição impressionante de resolução de problemas em um mundo onde cada caloria conta. No chão, um lampejo de pelo castanho amarelado risca a areia. O caracal, um gato selvagem de tamanho médio com tufos pretos longos e distintos nas orelhas, é uma maravilha de destreza atlética. Rápido e elegante como uma flecha viva, ele tem pernas traseiras poderosas que lhe permitem saltar mais de 10 pés direto para o ar para agarrar pássaros em pleno voo. É um predador de emboscada de incrível habilidade. E então há o Rei dos Céus. O falcão peregrino, o animal mais rápido em todo o planeta, faz seu lar nessas falésias do deserto. Quando avista sua presa lá do alto, ele entra em um mergulho de caça, ou um estupe. Recolhendo as asas, ele despenca em direção à terra como um relâmpago, atingindo velocidades de mais de 200 milhas por hora. É uma exibição inspiradora de velocidade e poder, o próprio avião de caça da natureza. Enquanto isso, empoleirado pacientemente em um galho quebradiço, um verdadeiro mestre do disfarce espera, o camaleão. Essa criatura é uma obra de arte viva. Ele muda sua cor não apenas para camuflagem, mas para regular sua temperatura corporal e para sinalizar seu humor para outros camaleões. Seus olhos são ainda mais incríveis. Eles podem girar e focar independentemente, permitindo-lhe olhar em duas direções diferentes de uma só vez. E quando avista um inseto, sua língua, que é frequentemente mais longa do que seu próprio corpo, dispara com velocidade ofuscante para pegar sua refeição em um piscar de olhos. Todas essas criaturas notáveis são a prova viva de que a vida não apenas suporta no deserto. Ela prospera, se adapta e evolui para formas de gênio tirar o fôlego.
A vida nunca desiste, nem mesmo aqui. Dos sobreviventes do deserto, agora viajamos para um lugar tão extremo que parece que a vida não deveria existir de forma alguma, o ponto mais baixo na face da Terra. Nossa jornada agora nos leva a um lugar que parece outro planeta. Bem-vindo ao ponto mais baixo na superfície da Terra, o Mar Morto. Localizado a mais de 1.400 pés abaixo do nível do mar, este é uma maravilha geológica e um lugar de beleza surreal e austera. O ar aqui é denso e nebuloso, e a luz do sol parece diferente, filtrada através de uma atmosfera mais densa. Apesar de seu nome dramático, o Mar Morto não é, na verdade, um mar. É um lago hipersalino, um corpo maciço de água aninhado entre as fronteiras de Israel, Palestina e Jordânia, no coração do Vale do Rift do Jordão. Seu nome vem de seu ambiente extremo, com uma concentração de sal de mais de 34%, mais de 10 vezes a de um oceano regular. A água é tão áspera que nenhum peixe, planta ou qualquer outro organismo vivo visível pode sobreviver em suas profundezas. Daí, o nome Mar Morto. No entanto, este lugar é tudo menos sem vida quando se trata de experiência humana. Seu conteúdo mineral incrivelmente rico cria um fenômeno fascinante e delicioso. O corpo humano torna-se flutuante sem esforço. Você pode se recostar, relaxar e flutuar na superfície como se estivesse deitado em um colchão. É uma sensação impossível, um gentil desafio à gravidade que tem que ser experimentado para ser acreditado. Você pode ler um livro, conversar com amigos, tudo enquanto é sustentado pela água densa e sedosa. Esta propriedade única foi reconhecida por milhares de anos. Já na época de Cleópatra, a lama preta rica e os sais infundidos de minerais do Mar Morto eram valorizados por seus benefícios terapêuticos e cosméticos. Acredita-se que a lama alivia a dor nas articulações e trata condições da pele, enquanto os minerais têm sido usados em tratamentos de beleza por séculos. O Mar Morto não é apenas um destino, é justamente chamado de o spa natural mais antigo e maior da Terra. No entanto, a natureza, mesmo nesta grande escala, não é imortal, e o Mar Morto está em grave perigo. Desde a década de 1960, o Rio Jordão, que é a principal e quase única fonte de água do Mar Morto, tem sido fortemente desviado para agricultura e água potável pelos países vizinhos. Para dizer o mínimo, as consequências têm sido catastróficas. Com sua principal tábua de salvação estrangulada, o nível da água do Mar Morto tem caído a uma taxa alarmante de mais de 3 pés por ano. À medida que a costa recua, deixou para trás uma paisagem que é ao mesmo tempo bela e aterrorizante. Milhares de sumidouros maciços apareceram ao longo da costa, alguns centenas de pés de profundidade. Esses sumidouros aparecem de repente e sem aviso, engolindo estradas, edifícios e instalações turísticas inteiras. Eles são um sinal dramático e perigoso de um ecossistema em colapso. Mas os segredos desta região não estão apenas na água. Eles também estão nas cavernas que pontilham as falésias circundantes. Perto de Qumran, na borda noroeste do Mar Morto, uma das descobertas arqueológicas mais significativas de todos os tempos foi feita por acidente. Em 1947, um jovem pastor beduíno, procurando uma cabra perdida, atirou uma pedra em uma caverna e ouviu o som de cerâmica se estilhaçando. Lá dentro, ele encontrou pergaminhos antigos escondidos em jarros de barro. Estes foram os primeiros pergaminhos do Mar Morto. Veja bem, mais de 900 manuscritos foram descobertos, alguns datando de mais de 2.000 anos. Eles incluem algumas das cópias mais antigas conhecidas da Bíblia hebraica, com textos familiares como Gênesis e Isaías, bem como escritos anteriormente desconhecidos sobre as leis, rituais e visões apocalípticas de uma misteriosa seita judaica. Muito mais do que um tesouro arqueológico, os pergaminhos oferecem uma janela rara e inestimável para o mundo espiritual do período do Segundo Templo, a mesma era em que Jesus viveu. Eles revolucionaram nossa compreensão da história tanto do judaísmo quanto do cristianismo.
A região do Mar Morto é um lugar de profundas contradições. Um corpo de água onde você não pode afundar, um mar morto que traz cura e um mar moribundo que preservou segredos antigos que mudam a vida em suas cavernas próximas. Do ponto mais baixo na Terra, agora subimos a um planalto varrido pelo vento que se tornou um poderoso símbolo de desafio e o preço final da liberdade. Empoleirado no topo de um planalto rochoso remoto e isolado na borda oriental do deserto da Judéia, com vista para a vasta e silenciosa extensão do Mar Morto, ergue-se Massada. Esta é mais do que apenas uma antiga fortaleza militar com uma vista espetacular. Para o povo judeu e para os amantes da liberdade em todo o mundo, é um poderoso, quase mítico, símbolo de resistência, coragem e do desejo humano inabalável de viver livre. Originalmente construída no final do primeiro século, antes da Era Comum pelo rei Herodes, o Grande Massada foi concebida como um refúgio de deserto luxuoso e impenetrável. Herodes, um construtor magistral, mas um governante profundamente paranoico, queria um lugar para escapar em caso de revolta. A fortaleza que ele construiu era uma maravilha de engenharia. Apresentava armazéns maciços capazes de armazenar comida por anos, um engenhoso sistema de cisternas para coletar e armazenar preciosa água da chuva e um formidável sistema de defesa de paredes e torres. A questão é que foi projetada para ser uma fortaleza autossustentável, quase impossível de conquistar pela força. Herodes até construiu um palácio deslumbrante de 3 níveis que caía pela face norte da falésia, completo com casas de banho e belos mosaicos. Um verdadeiro reino no céu. Mas o que gravou Massada no coração e na alma do povo judeu não foi seu construtor, mas o evento trágico e heróico que se desenrolou lá no ano 73 da Era Comum. Após a queda de Jerusalém e a destruição do Segundo Templo durante a Grande Revolta Judaica contra o Império Romano, um grupo de quase 1000 rebeldes judeus, conhecidos como sicários, recuou para Massada. Com suas famílias, eles fizeram desta fortaleza seu último refúgio, seu bastião final de liberdade em uma terra conquistada. Por meses, eles resistiram ao poder do exército romano. Mas os romanos estavam determinados. Eles cercaram a fortaleza e começaram uma incrível façanha de engenharia militar. Eles construíram uma maciça rampa de terra no lado ocidental do Planalto. Cercados e enfrentando derrota inevitável, escravidão ou execução pelas forças romanas, os defensores de Massada tomaram uma decisão inimaginável e comovente. Eles escolheram seu próprio destino em vez de uma vida de escravidão. Segundo o historiador Flávio Joséfo, que é nossa única fonte para esta história, seu líder, Eleazar ben Yair, proferiu um poderoso discurso, instando seus seguidores a ver que uma morte em liberdade era melhor do que uma vida em cadeias. Em um ato final e desesperado de desafio, eles fizeram um pacto trágico. Eles não permitiriam aos romanos a satisfação da vitória. Quando os romanos finalmente romperam as muralhas, foram recebidos não por lutadores, mas por um silêncio profundo e misterioso. Eles descobriram que os defensores tinham tirado suas próprias vidas. Uma declaração final e solene de que a liberdade valia mais do que a própria vida. Hoje, Massada é reconhecida como um patrimônio mundial da Unesco. Atrai centenas de milhares de visitantes a cada ano, que vem não apenas por suas dramáticas paisagens desérticas e impressionantes ruínas arqueológicas, mas por seu profundo legado espiritual. Estar naquele planalto, com o vento chicoteando ao seu redor, é sentir o peso daquela escolha final. Cada pedra, cada parede em ruínas, cada escadaria antiga ainda parece ecoar com o desafio de um povo que, mesmo nas profundezas do desespero, se agarrou à sua dignidade e à sua resolução. É um lembrete atemporal e comovente de que, mesmo quando tudo parece perdido, o espírito humano ainda pode se manter ereto e escolher seu próprio destino. A frase "Massada não cairá novamente" tornou-se um juramento moderno para muitos em Israel, um símbolo de uma promessa de nunca mais ficar impotente. Deste monumento à história humana, viajamos para o sul para um lugar que é um monumento ao tempo geológico em si, uma maravilha esculpida pela natureza ao longo de milhões de anos.
Nossa jornada agora nos leva profundamente ao coração do duro e árido deserto do Negev, no sul de Israel. Aqui, nesta extensão aparentemente infinita de rocha e areia, emerge um espetáculo de tirar o fôlego. É tão vasto e tão surreal que parece estar pisando na superfície de outro mundo. Este é Maktesh Ramon. É uma colossal cratera de erosão em forma de crescente, uma cicatriz maciça na face da Terra. Estende-se por mais de 25 milhas de comprimento e tem mais de 6 milhas de largura em seu ponto mais largo, com falésias imponentes que caem mais de 1.600 pés. O chão do Maktesh é uma paisagem hipnotizante. Camadas retorcidas de rocha, superfícies pintadas em uma paleta de vermelhos profundos, laranjas queimados, amarelos dourados e pretos carvão, criam uma cena que se parece com uma paleta de cores antiga e terrena. É um lugar de grandiosidade crua, silenciosa e esmagadora. Agora, o que ninguém lhe diz é o que este lugar realmente é. Maktesh Ramon não é uma cratera vulcânica, embora sua forma possa sugerir isso. Nem é o resultado do impacto de um meteorito. Na realidade, é uma formação geológica rara e magnífica, encontrada apenas no deserto do Negev e em alguns outros lugares na península do Sinai. A palavra hebraica Maktesh, na verdade, se traduz como morteiro, como em um almofariz e pilão, o que descreve perfeitamente sua forma. É um circo de erosão, um vale profundo cercado por altas falésias. A história de sua criação é um conto de tempo imenso e forças naturais pacientes. Ao longo de centenas de milhões de anos, esta área foi coberta por um oceano. Camadas de sedimento endureceram em rocha. Então, a atividade tectônica começou a empurrar a terra para cima, criando uma grande cordilheira em arco. À medida que se formavam rachaduras na camada superior de rocha dura, a água começou a penetrar e a erodir as camadas mais macias de rocha por baixo. Ao longo de milhões de anos de erosão pelo vento, água e a mudança climática, o centro inteiro da cordilheira foi lenta e metodicamente desgastado e carregado por um único rio antigo, deixando para trás este vasto vale afundado, um corte dramático na superfície da Terra. Para os geólogos, Maktesh Ramon é um laboratório natural ao ar livre. É um lugar ideal para estudar a evolução da crosta terrestre. Cada camada exposta de rocha conta uma história antiga. Estas camadas revelam a história de mares pré-históricos que outrora cobriram a região, a evidência de mudanças tectônicas que dobraram a superfície do planeta e a história de como o próprio tempo é gravado na matéria pelas forças implacáveis da natureza. Você pode ver antigas intrusões vulcânicas, amonites fossilizados e formações coloridas de arenito. Mas, além de seu imenso valor científico, Maktesh Ramon oferece uma experiência profundamente espiritual e humilhante. Em sua esmagadora vastidão, sente-se incrivelmente pequeno, ofuscado pelo poder cru, silencioso e majestoso da natureza. É um lugar que convida à contemplação e acalma a mente. E à noite, ele se transforma mais uma vez. Por ser tão remoto e livre de poluição luminosa, foi designado como um parque internacional Dark Sky, céu escuro. Não há luzes da cidade para apagar os céus, apenas a faixa brilhante e cintilante da Via Láctea, esticada em plena e silenciosa glória acima de uma cratera que tem milhões de anos. Maktesh Ramon se apresenta como uma prova poderosa e bela de que a natureza, com nada mais do que paciência e tempo, pode criar maravilhas que estão muito além até mesmo da mais ambiciosa imaginação humana, sem nunca precisar de nossa intervenção ou aprovação. Nossa jornada nos levou através de paisagens esculpidas pela fé e pelo tempo, das alturas de Jerusalém às profundezas da cratera Ramon, uma obra-prima da arte paciente da natureza. Agora passamos de uma maravilha nascida da geologia para uma nascida da pura ambição humana. Um lugar onde o ego de um rei foi derramado em concreto e pedra para enfrentar o horizonte infinito do mar. Viajamos para a costa, para as praias banhadas pelo sol do Mediterrâneo, para uma cidade de fantasmas e glória, Cesareia Marítima.
Aninhadas ao longo da costa, a cerca de metade do caminho entre as movimentadas cidades modernas de Tel Aviv e Haifa, encontram-se as impressionantes ruínas de uma cidade que parece uma ponte entre o mundo antigo e o mar eterno. Este era um lugar construído para fazer uma declaração. No final do primeiro século, antes da Era Comum, este trecho de costa era pouco mais do que uma ancoragem dilapidada. Mas o rei Herodes, o grande, o governante brilhante, brutal e profundamente paranoico da Judéia, viu algo diferente. Ele viu uma tela. Não era um mero assentamento que ele planejava construir, era uma declaração ousada e audaciosa de grandiosidade romana e seu próprio poder, projetada para rivalizar com os grandes portos de Alexandria e Atenas. Ele a nomeou Cesareia, em homenagem ao seu patrono, o imperador romano César Augusto, um claro sinal de onde estavam suas lealdades. Para dizer o mínimo, esta foi a obra-prima de Herodes. Um testemunho de sua visão ilimitada e seu desejo ardente de cimentar seu legado como um governante favorecido pelo império mais poderoso que o mundo já conheceu. O que ninguém lhe diz sobre Cesareia é que ela não deveria existir. Olhar para um mapa da costa levantina é ver uma linha implacavelmente reta, uma costa arenosa castigada pelo Mediterrâneo sem enseadas, baías ou enseadas naturais para abrigar um navio. Construir uma pequena ancoragem aqui seria um desafio. Construir um porto maciço de águas profundas capaz de atender a um império era considerado um feito quase impossível mesmo para os romanos. Mas o cliente, Herodes, o Grande, era um homem de ambições impossíveis e seus engenheiros eram gênios. Eles realizaram uma verdadeira maravilha do mundo antigo. Eles começaram projetando um porto em uma escala que rivalizava com Alexandria. Para criar esta bacia protegida do nada, eles construíram 2 imensos quebra-mares, braços artificiais de pedra que se estendiam para o mar. O Mole Sul era o maior, estendendo-se por mais de 1.600 pés em águas abertas, curvando-se para o norte para proteger a entrada dos ventos violentos do sudoeste. Um mole norte menor completou o recinto. Juntos, eles criaram uma vasta ancoragem protegida de quase 50 acres, que Herodes nomeou Sebastos, o equivalente grego de Augusto, em uma espetacular demonstração de fidelidade ao seu patrono romano. O verdadeiro milagre, no entanto, não residia na escala dos quebra-mares, mas em sua construção. Sem uma fonte local de pedra durável, os construtores de Herodes recorreram a uma tecnologia romana recém-aperfeiçoada: concreto hidráulico. Eles importaram milhares de toneladas de uma cinza vulcânica especial, chamada pozzolana, da região ao redor do Monte Vesúvio, na Itália. Ao misturar esta cinza com cal, água e entulho, eles criaram um concreto com uma propriedade quase mágica. Ele assentaria e endureceria debaixo d'água. Os engenheiros construíram formas de madeira colossais, essencialmente enormes caixas estanques do tamanho de pequenos edifícios, rebocaram-nas para seus locais precisos e as afundaram. Então, dia e noite, trabalhadores derramaram a mistura de concreto nesses moldes submersos. O próprio Mediterrâneo tornou-se um colaborador em sua própria conquista, pois a água do mar desencadeou a reação química que fundiu a mistura em uma massa sólida, resistente à água, mais forte e mais durável do que a pedra de pedreira. Foi um feito tão notável, tão à frente de seu tempo, que seus segredos ainda estão sendo estudados por arqueólogos marinhos, que se maravilham com os blocos monolíticos que desafiaram o mar por 2 milênios. O porto foi um triunfo, capaz de acomodar centenas de navios de uma só vez e transformando esta costa sonolenta em um centro vital e movimentado para o comércio, poder militar e intercâmbio cultural em toda a bacia do Mediterrâneo. Mas o porto foi apenas o começo. Acima dele, Herodes construiu uma cidade para corresponder ao seu esplendor. Uma metrópole reluzente de mármore branco e calcário polido que teria cegado os olhos de qualquer marinheiro se aproximando do mar. Esta foi Cesareia Marítima, uma cidade construída em um plano de grade romana, com amplas ruas colonadas e um sofisticado sistema de esgoto subterrâneo que usava as marés oceânicas para limpar a cidade.
Havia um grande teatro romano, seus assentos em camadas esculpidos na costa, oferecendo uma vista perfeita e de tirar o fôlego da água azul profunda. Aqui, as plateias podiam assistir a tragédias gregas e comédias romanas, as vozes dos atores sendo carregadas pela brisa do mar. Ele construiu um hipódromo maciço, um estádio em forma de U com mais de 1000 pés de comprimento, sua pista correndo paralela à costa. O trovão dos cascos de emocionantes e muitas vezes mortais corridas de bigas teria atraído enormes multidões, seus rugidos se misturando com o som das ondas quebrando, enquanto as famosas facções, os azuis e os verdes, lutavam pela supremacia. Havia luxuosas casas de banho públicas, palácios opulentos decorados com intrincados mosaicos e um sofisticado sistema de aquedutos que desafiava a paisagem árida. O aqueduto de nível alto era uma maravilha de engenharia por si só. Uma ponte graciosa de arcos marchando por mais de 10 milhas pela planície costeira, carregando um suprimento incessante de água doce das nascentes do Monte Carmelo para alimentar as fontes, piscinas e casas da cidade. E pairando sobre tudo isso, na posição mais proeminente na entrada do porto, Herodes construiu um magnífico templo dedicado não a qualquer divindade judaica ou local, mas a Roma e ao imperador Augusto. Feito com os melhores materiais importados, foi projetado para ser a primeira coisa que os marinheiros viam. Dentro estavam 2 estátuas colossais, uma de Augusto modelada após a lendária estátua de Zeus de Fídias em Olímpia, e outra da deusa Roma, a personificação da cidade de Roma, modelada na estátua de Hera de Argos. A mensagem era inconfundível e deliberadamente provocadora. Esta era uma cidade romana, um bastião da cultura imperial e da adoração pagã às margens de uma terra judaica profundamente tradicional e muitas vezes rebelde. O que muitos negligenciaram é que este era precisamente o ponto. Cesareia foi intencionalmente projetada como um cruzamento cultural, uma polis helenística enxertada na costa judaica. Era um lugar onde a filosofia grega, a lei romana e a tradição judaica colidiriam e coexistiriam, às vezes harmoniosamente, mas mais frequentemente em um estado de tensão latente. Para Herodes, era uma fonte de imensa riqueza e um símbolo de seu poder. Para Roma, era um ponto estratégico, logo se tornando a capital da província da Judéia. Mas para os judeus piedosos que olhavam para seu templo pagão, suas imagens gravadas e seus espetáculos sangrentos eram um desafio profundo e profundamente ofensivo. Cesareia era mais do que uma cidade de mármore. Era uma ideia manifestada em pedra, um experimento glorioso de tirar o fôlego e, em última análise, combustível em império. Para o povo judeu, Cesareia ocupa um lugar complexo e muitas vezes doloroso na história. Tornou-se rapidamente a sede da autoridade romana na província, o lar do governador romano. Foi aqui que soldados romanos foram aquartelados e foi daqui que decretos romanos foram emitidos. A grande população não judaica da cidade muitas vezes entrava em conflito com seus residentes judeus, e essas tensões regularmente irrompiam em violência. O que muitos historiadores acreditam é que a faísca que acendeu a grande revolta judaica no ano 66 da Era Comum, a guerra catastrófica que terminou com a destruição do templo em Jerusalém, foi acesa bem aqui nas ruas de Cesareia. No entanto, também foi um lugar de grande intercâmbio intelectual. Após a destruição de Jerusalém, tornou-se um importante centro de aprendizado judaico, lar de estudiosos como o grande Rabino Akiva, uma figura-chave que ajudou a moldar o futuro do judaísmo rabínico por séculos vindouros. Para os cristãos, Cesareia é nada menos que um solo sagrado. Marca um ponto de inflexão fundamental na história de sua fé. Foi aqui, na casa de um centurião romano chamado Cornélio, que se diz que o apóstolo Pedro teve uma visão divina que mudou tudo. Conforme relatado no livro de Atos, Pedro batizou Cornélio e toda a sua casa. Esta foi uma das primeiras conversões registradas de um gentio, um não-judeu, para a incipiente fé cristã. Aquele momento, bem aqui nesta cidade romana, foi o terremoto teológico que abriu a fé para o mundo mais amplo, transformando-a de uma pequena seita judaica no que viria a se tornar uma religião global.
O significado cristão da cidade não termina aí. O apóstolo Paulo foi preso aqui por 2 anos, sob prisão domiciliar, antes de ser enviado para Roma para julgamento. Mais tarde, nos terceiro e quarto séculos, Cesareia tornou-se um dos centros mais importantes de erudição cristã em todo o Império Romano. Foi o lar do teólogo Orígenes, que montou uma obra monumental de análise bíblica, e do historiador Eusébio, muitas vezes chamado de o pai da história da Igreja, cujos escritos são nossa fonte primária para os 3 primeiros séculos do cristianismo. A biblioteca da cidade era lendária. Dizia-se que continha mais de 30.000 manuscritos, rivalizando com a grande biblioteca de Alexandria. Hoje, Cesareia Marítima é um impressionante parque nacional e um tesouro arqueológico, um candidato a patrimônio mundial da Unesco. Os visitantes podem caminhar entre as magníficas ruínas do Palácio de Recife de Herodes, suas fundações ainda sendo lavadas pelo mar. Você pode se sentar no belo teatro romano restaurado, que ainda é usado para concertos em noites de verão, as pedras antigas mais uma vez cheias de música e vozes. Você pode ficar no hipódromo e imaginar o trovão dos cascos, ou olhar para a linha do aqueduto que se estende ao longe. O mar recuperou grandes partes do porto antigo, mas seus quebra-mares submersos são um lembrete assustador e visível tanto da ingenuidade humana quanto do poder implacável e paciente da natureza. Parado aqui, com o vento quente do Mediterrâneo no rosto e o som das ondas ecoando nas ruínas, você pode sentir o pulso dos muitos impérios que se ergueram e caíram nesta costa. É um lugar de beleza incrível, mas também um lugar que conta uma história de colisão cultural, de conquista e do nascimento de ideias que iriam moldar o próprio mundo em que vivemos. Foi uma cidade construída para projetar poder, mas seu verdadeiro legado reside nas fés e filosofias que passaram por seus portões e foram para sempre mudadas. Desta grande cidade que abriu a Terra Santa aos impérios do mar, devemos agora viajar para o interior, profundamente no coração rochoso das colinas, para uma cidade que parece presa no tempo, um lugar de pais compartilhados e filhos tragicamente divididos. Viajamos agora para longe do mar aberto e subimos as colinas acidentadas da Cisjordânia, a cerca de 20 milhas ao sul de Jerusalém. Nosso destino é Hebrom, uma das cidades mais antigas e continuamente habitadas em todo o mundo, e um lugar de peso espiritual profundo, quase esmagador, tanto para judeus quanto para muçulmanos. Conhecida como Al-Khalil em árabe, que significa o amigo, uma referência direta ao profeta Abraão, que é chamado de amigo de Deus, Hebrom é uma cidade onde o passado antigo parece tão imediato e tão cru quanto o presente problemático. É um lugar onde uma reverência compartilhada e sagrada por um único local, em um paradoxo amargo, uniu e dividiu violentamente seu povo por gerações. No coração absoluto de Hebrom, física e espiritualmente, ergue-se uma estrutura monumental, semelhante a uma fortaleza. Esta é a Caverna dos Patriarcas, também conhecida pelos muçulmanos como a Mesquita Ibrahimi e pelos judeus como o Túmulo de Macpelá. De acordo com as tradições de todas as 3 fés abraâmicas, este é o local de descanso final dos pais e mães fundadores de seus povos. Aqui jazem os restos venerados de Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Jacó e Lia, figuras tão centrais para o judaísmo, cristianismo e islã, que formam o alicerce de sua história de origem compartilhada. Para os judeus, este local é o seu segundo lugar mais sagrado na terra, superado apenas pelo Monte do Templo, em Jerusalém. Para os muçulmanos, é um dos seus destinos de peregrinação mais importantes no mundo. A estrutura que você vê hoje, o maciço edifício de pedra que cerca as cavernas abaixo, é uma maravilha arquitetônica por si só. Os cursos inferiores de suas imponentes paredes de 70 pés de altura foram construídos por ninguém menos que o rei Herodes, o Grande, há mais de 2.000 anos. As pedras são imensas, algumas com mais de 24 pés de comprimento, e são assentadas sem qualquer argamassa, um testemunho de seu gênio arquitetônico. Elas são do mesmo estilo das pedras de fundação do Muro das Lamentações de Jerusalém.
Ao longo dos séculos, o edifício foi uma igreja bizantina, uma mesquita, uma igreja cruzada e depois uma mesquita novamente. A questão é que a história deste edifício é um reflexo perfeito da história da Terra. Uma história de fé e conquista, camada sobre camada. Lá dentro, o ar é espesso com o cheiro de pedra velha, tapetes e o peso de inúmeras orações oferecidas ao longo de milênios, cenotáfios elaboradamente decorados ou túmulos simbólicos marcam os locais de sepultamento tradicionais dos patriarcas e matriarcas. Mas o que é mais impressionante e mais doloroso sobre este espaço sagrado hoje é sua divisão. Após um evento trágico em 1994, o local foi dividido em seções separadas judaicas e muçulmanas, com postos de controle militares israelenses e vidro à prova de balas, agora dividindo um espaço que antes era compartilhado. É um lugar onde dois povos oram aos mesmos ancestrais, muitas vezes a apenas alguns pés de distância um do outro, mas eles estão mundos separados, separados por barreiras de aço e medo. Estar em Hebrom é sentir o peso imenso e esmagador da história a cada passo. É uma cidade de pedras antigas, desbotadas pelo sol, que absorveram as orações, o comércio, o derramamento de sangue e as lágrimas de milênios. O próprio ar parece denso de memória, um lugar onde o espiritual e o político estão tão intrinsecamente interligados que se tornaram um só. Hebrom é um nome derivado da palavra hebraica para amigo, Haver, e seu nome árabe, Al-Khalil, carrega o mesmo significado, um honorífico para o patriarca Abraão, reverenciado como o amigo de Deus. No entanto, esta cidade nomeada para a amizade tornou-se um símbolo global de conflito intratável, um microcosmo da luta israelo-palestina em sua forma mais crua e dolorosa. Aqui, a reverência compartilhada por um ancestral comum não forjou uma ponte, mas sim esculpiu um abismo de divisão aparentemente intransponível. Para o povo judeu, Hebrom é uma cidade de significado primordial, quase terrestre, uma de suas 4 cidades sagradas ao lado das alturas celestiais de Jerusalém, o ar místico de Safed e a margem do lago erudita de Tiberíades. No entanto, a santidade de Hebrom é distinta, menos preocupada com profecia ou exegese rabínica e mais com a própria terra. Sua sacralidade não é uma questão de interpretação posterior, mas está enraizada com firmeza inabalável na narrativa fundamental da Bíblia hebraica. O livro de Gênesis descreve com detalhes meticulosos, quase legalistas, como Abraão, o primeiro patriarca, um andarilho seminômade definido por sua impermanência, procurou um lugar de descanso permanente para sua amada esposa Sara após sua morte. Este foi um momento de transição profunda, de uma vida de promessa divina vivida em tendas para o estabelecimento de uma âncora física e eterna no solo de Canaã. Ele abordou os hititas de Hebrom, o poder local estabelecido, não como um conquistador, mas como um suplicante e um par. Em uma negociação pública registrada para a posteridade, ele comprou formalmente o campo de Éfron e a caverna de Macpela dentro dele. O texto enfatiza a natureza transacional deste evento. Abraão insiste em pagar o preço total, 400 siclos de prata, dinheiro corrente com o mercador, garantindo que a compra seja testemunhada, legalmente vinculativa e além de futuras disputas. Esta transação é profunda. Foi o primeiro pedaço da terra prometida a ser possuído pelos antepassados israelitas, um ato que estabeleceu uma conexão permanente, fundamental e incontroversamente adquirida com a terra. Esta não foi uma conquista de força, mas uma compra comercial e legal, um título de propriedade que ecoa através de milênios. A caverna se tornaria um túmulo dinástico, o local de descanso final não apenas para Sara e Abraão, mas para Isaque e Rebeca, e Jacó e Lia, os patriarcas e matriarcas que constituem a nascente de uma nação inteira. Hebrom tornou-se assim a primeira capital deste povo nascente, o local de seu primeiro terreno soberano e o vaso físico que contém sua memória ancestral. Pelos vastos séculos que se seguiram, esta conexão perdurou,
Uma comunidade judaica, às vezes florescendo sob governantes benevolentes e às vezes diminuindo sob perseguição, manteve uma presença contínua na cidade. Através do domínio romano, bizantino, islâmico inicial, cruzado mameluco e otomano, eles permaneceram vivendo como estudiosos, místicos e mercadores ao lado de seus vizinhos muçulmanos, à sombra do túmulo de seus ancestrais, que por sua vez havia sido envolto em uma maciça estrutura herodiana e mais tarde consagrado como a Mesquita Ibrahimi. Esta longa e complexa história foi de coexistência, embora muitas vezes como uma minoria subordinada e protegida. Eles oravam no túmulo, estudavam em suas sinagogas e teciam suas vidas no tecido da cidade antiga, vendo-se como seus partes interessadas originais. Esta antiga continuidade, no entanto, foi violenta e irrevogavelmente quebrada por períodos de terrível violência, o mais traumático e definitivo dos quais foi o massacre de Hebrom de 1929. No clima político aquecido do mandato britânico, as tensões entre as aspirações nacionais judaicas e árabes estavam atingindo um ponto de ebulição. Alimentados por retórica incendiária e falsos rumores circulando de Jerusalém sobre um complô judaico para tomar a mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo, manifestantes árabes, levados a um frenesi religioso e nacionalista, desceram sobre o antigo bairro judaico de Hebrom. O ataque não foi um choque espontâneo, mas um pogrom calculado e selvagem. Por 3 dias, eles se revoltaram em uma onda de assassinato, tortura e pilhagem inimagináveis. O horror foi íntimo e pessoal. Vizinhos se voltaram contra vizinhos. Mobs, armados com facas e paus, invadiram casas que haviam sido ocupadas pelas mesmas famílias judaicas por gerações e as massacraram sem piedade. Bebês foram mortos, mulheres foram violadas e respeitados estudiosos idosos foram torturados antes de serem mortos. Sinagogas, incluindo a histórica sinagoga Avraham Avinu, foram saqueadas e profanadas, e rolos sagrados da Torá foram rasgados e queimados nas ruas. Quando a violência finalmente diminuiu, 67 judeus jaziam mortos e muitos mais ficaram horrivelmente feridos. Os membros sobreviventes da comunidade aterrorizada, seu mundo destruído, foram evacuados pelas autoridades do mandato britânico. Esta evacuação, embora destinada a salvar vidas, pôs fim abrupto e brutal a uma das comunidades judaicas contínuas mais antigas do mundo. O massacre de 1929 deixou uma cicatriz profunda e dolorosa na psique judaica coletiva. Foi mais do que uma tragédia. Foi um símbolo profundo de vulnerabilidade e traição percebida, cimentando o argumento sionista de que um Estado soberano era a única garantia de segurança judaica. As sinagogas e casas vazias em Hebrom tornaram-se um testemunho silencioso e doloroso de uma linhagem rompida. Por décadas, esta ferida infeccionou, e a história do massacre tornou-se uma narrativa fundamental para o movimento de colonos moderno. No rescaldo da Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Hebrom ficou sob controle israelense, uma nova geração de judeus viu uma oportunidade não de colonização, mas de recuperação. Para eles, estabelecer uma presença no coração de Hebrom não é um novo empreendimento político, mas um dever justo, determinado e sagrado de retornar a um lar de onde seu povo foi violenta e injustamente expulso, replantando suas raízes no próprio solo que Abraão comprou primeiro como herança eterna. Para os muçulmanos, a magnífica estrutura construída sobre a caverna sagrada é a Mesquita Ibrahimi, um lugar de devoção profunda e profunda. Eles honram Abraão, ou Ibrahim, como um grande profeta, um antepassado do Islã, e Khalil-Ullah, o amigo de Deus. Sua história no Alcorão enfatiza sua submissão inabalável à vontade de Deus, tornando-o uma figura central de piedade e fé. A própria mesquita é um testemunho das camadas de história que testemunhou. O maciço recinto de pedra foi construído por Herodes o Grande. Mais tarde, tornou-se uma igreja bizantina, depois uma mesquita após a conquista muçulmana no 7º século.
Seu interior sereno e bonito, com seus tapetes intrincados, púlpito antigo doado por Saladino e tetos de arcos altos, é um espaço de reflexão silenciosa e adoração comunitária. 5 vezes por dia, a chamada para a oração ressoa de seus minaretes, ecoando através das pedras antigas e dos becos estreitos e sinuosos da cidade velha. O nome árabe da cidade, Al-Khalil, fala desse profundo afeto e reverência, cimentando sua identidade como a cidade do profeta Ibrahim. É, para os muçulmanos de Hebrom e o mundo islâmico mais amplo, um santuário, um lugar de imenso poder espiritual e identidade comunitária. No entanto, para dizer o mínimo, Hebrom hoje é uma cidade de divisão marcante, inevitável e militarizada. O terrível evento que precipitou a divisão formal do local sagrado foi o massacre de 1994. Em uma fria manhã de fevereiro, durante o mês sagrado do Ramadã, um colono judeu radical do assentamento vizinho de Kiryat Arba, o Dr. Baruch Goldstein, entrou na mesquita Ibrahimi. Vestido com seu uniforme de reserva do exército e carregando seu rifle emitido pelo exército, ele entrou no salão principal de orações, onde centenas de muçulmanos estavam ajoelhados no meio de suas orações do amanhecer. Ele então abriu fogo, movendo-se sistematicamente pelo salão. No final, ele tirou a vida de 29 homens e meninos e feriu mais de 100 antes de ser dominado e morto. No rescaldo deste horrível ato de terrorismo, o exército israelense impôs restrições severas à cidade e dividiu formalmente o túmulo dos patriarcas. Um sistema de postos de controle, catracas e entradas separadas foi estabelecido, esculpindo o local sagrado em uma sinagoga e uma mesquita, com horários de oração distintos e pontos de acesso, alterando para sempre o caráter do espaço compartilhado. A própria cidade foi logo dividida sob o Protocolo de Hebrom de 1997. Cerca de 80% da cidade, designada H1, foi colocada sob o controle da Autoridade Palestina. Os 20% restantes, incluindo a histórica Cidade Velha e o local sagrado, foram designados H2. Aqui, Israel reteve o controle total de segurança para proteger algumas centenas de colonos judeus que vivem em pequenos enclaves fortemente guardados entre dezenas de milhares de palestinos. O resultado é uma paisagem urbana surreal e profundamente tensa, uma cidade em guerra consigo mesma. A cidade velha de Hebrom, com seu souk outrora vibrante e casas de pedra históricas da era mameluca, é um microcosmo de todo o conflito israelo-palestino. Caminhar por suas ruas é uma experiência como nenhuma outra. Em algumas áreas do mercado, lojistas palestinos colocaram malha de arame e redes acima de suas barracas, criando um teto sombrio, semelhante a uma gaiola. O objetivo desta rede é pegar as pedras, sacos de lixo, garrafas de água suja e até fraldas usadas que eles dizem ser regularmente atiradas contra eles por colonos que vivem nos apartamentos diretamente acima. A principal via, a Rua Churrada, Rua do Mártir, que já foi o coração comercial e social movimentado da cidade, é agora uma rua fantasma misteriosa. Após o massacre de 1994, foi progressivamente fechada a veículos palestinos e, em grandes partes, também a pedestres palestinos. As portas de metal de centenas de lojas foram soldadas por ordem militar, seus sinais desbotados um testemunho de uma vida vibrante que não existe mais. Soldados israelenses fazem guarda em postos de controle, sua presença um lembrete constante de quem está no controle. As vidas diárias das famílias palestinas em H2 são ditadas por esta constante presença militar, uma realidade esmagadora de fricção, humilhação e uma luta constante pela existência, onde uma simples viagem para a escola ou para o supermercado pode envolver navegar por uma série de inspeções militares. Caminhando pelas ruas estreitas e sinuosas de Hebrom, você sente a tensão impossível em cada pedra, em cada olhar suspeito, em cada oração sussurrada. É uma cidade que detém a memória sagrada das origens compartilhadas da humanidade,
Um testemunho de uma época em que diferentes fés podiam ver sua própria história no mesmo patriarca. No entanto, simultaneamente carrega as cicatrizes frescas e abertas de suas divisões mais profundas e modernas. É um monumento vivo e respirante à profunda complexidade da fé, da terra e da identidade nesta terra antiga e sagrada. O paradoxo é quase demais para suportar. Um lugar nomeado para a amizade, para o companheirismo, para uma aliança compartilhada com Deus, tornou-se um emblema global de conflito violento e intratável. Nossa jornada através de Israel e Palestina, das pedras sagradas e contestadas de Jerusalém às profundezas geológicas e silenciosas da cratera Ramon, do esplendor romano de Cesareia Marítima ao coração dividido e choroso de Hebrom, revela uma terra onde fé, memória e humanidade crua se entrelaçaram por milhares de anos. Este é um lugar de beleza, de tirar o fôlego que pode levá-lo de joelhos, de profunda tristeza que pode partir seu coração e de uma esperança inflexível, quase ilógica, que continua a tremeluzir na mais profunda escuridão. Hebrom, mais do que qualquer outro lugar, força você a confrontar as consequências devastadoras de um sonho de retorno quando ele colide com a realidade da existência de outro, deixando você se perguntando se os fantasmas desta cidade algum dia encontrarão a paz. Em uma terra tão definida por seu passado, seu povo pode realmente construir um futuro compartilhado? Se você achou esta jornada significativa, por favor, curta o vídeo e se inscreva. Seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias extraordinárias. Obrigado.